Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, então vamos iniciar o nosso bimestre, né? Nosso bimestre desse ano de 2020. É evidente que ainda vamos iniciar nessa modalidade à distância, mas eu vou repassar para vocês alguns recadinhos que são importantes para que a gente possa dar sequência ao andamento da disciplina. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir para vocês que aqueles que ainda têm alguma atividade atrasada, que cumpram ela, que entrem em contato comigo, que façam, porque provavelmente na segunda eu vou estar fechando as notas desse bimestre, né, do primeiro bimestre, e aqueles que não tiverem concluído a atividade, infelizmente, né, vão ser prejudicados. E aí depois só com a atividade lá, que se for o caso, a prova substitutiva, tá ok? Então, para aqueles que não fizeram ainda, se atentem, né, se for o caso de vocês, tá? A outra situação é que eu vou expor para vocês já na sequência dessa aula a nossa programação bimestral, tá? Como que então eu consegui elaborar um cronograma para o nosso bimestre, tá? É um planejamento que eu fiz e à medida que a gente for avançando a gente vai conhecendo sobre ele, mas eu gostaria de dizer para vocês que eu vou tentar não fugir a essa programação, uma vez que com essa programação nós concluímos o objetivo aí, a nossa ementa desse bimestre, tá? Eu sei que é um desafio para todos, né, essa nova modalidade, né, mas mais uma vez agradeço, né, pelo empenho de todos e pela dedicação que vocês estão tendo. Eu acho que isso é bastante importante. Algumas pessoas me perguntaram por que eu não faço live, né? Primeiro que pela experiência que eu tive em algumas lives, né, eu achei que não foram tão produtivas quanto as aulas gravadas, tá? Uma vez que nem todos podem acessar, as dúvidas muitas vezes não são, as questões muitas vezes não são levantadas durante a aula, então fica um monólogo, né? Então apenas o professor fala e não há uma interação. Então, preferencialmente, eu vou dar continuidade a esse modelo. Sem contar que a internet no horário das aulas acaba dando um pico e nem todo mundo consegue acessar, vira um caos, tá? Então, volto a dizer, estou tentando otimizar o máximo possível, né? Então, concentrando em aulas que sejam produtivas para vocês, para mim, que todo mundo se saia satisfeito, tá? Então, em virtude disso, né, a gente vai continuar no mesmo modelo. É evidente que se vocês quiserem, a gente pode fazer um bate-papo, né, em um desses dias que nós temos aula, mas nós temos um calendário que é bastante prejudicado, né, principalmente em função dos feriados nas sextas, né? Então a próxima sexta já é feriado, tá? Então vocês vão ter eu vou estar fazendo hoje a nossa aula, hoje vocês vão ter acesso à parte 1, e eu vou fazer uma parte 2 que eu vou disponibilizar provavelmente até segunda ou terça, né, para que a gente consiga, dessa aula 1, para que a gente consiga trabalhar com tempo menor, mas com mais conteúdo, com mais focado, mais direcionado, tá ok? Então vamos conhecer um pouquinho o nosso calendário agora, a nossa programação, e aí, à medida que as dúvidas forem surgindo, a gente vai sanando, tá ok? Então vamos lá conhecer o nosso calendário e ver como que a aula vai correr a partir de então. Valeu, até mais! Então vamos lá, bem-vindos à análise de projetos e orçamentos empresariais, segundo bimestre. Vamos avançando no nosso conteúdo, né? Vamos deixar as adversidades do lado e vamos dar sequência ao processo. Bom, como eu falei para vocês, vamos conhecer hoje o nosso cronograma, né, antes de nós iniciarmos a aula propriamente dita. Eu considero bastante importante isso, tá? Conhecer a nossa programação para que vocês possam se planejar. Eu deixei na plataforma Moodle lá, mais uma vez, logo no início, lá o plano de ensino, né, onde vocês podem ter acesso a todo o plano de ensino e perceber que nós estamos dentro do nosso cronograma e seguindo a programação normal, tá ok? Então vamos lá. Bom, a proposta que eu montei para vocês, ela tem como pano de fundo esse pensamento do Drucker, tá? Então o Drucker diz o seguinte, que não inovar é a única e maior razão para o declínio das organizações existentes. Então agora nós estamos vivendo um momento que a inovação, sim, é fundamental para que a gente possa sobreviver. Não só dentro das organizações, mas enquanto pessoas
também numa sociedade que está se reinventando. Tá? Mas ele continua dizendo ainda que não saber administrar é a única e maior razão para o fracasso de novos empreendimentos. Então, percebam que quando ele diz isso, que a falta de gestão, a falta de administração é a razão para o fracasso, ele está dizendo que por trás dos empreendimentos eu preciso ter um projeto. Tá? Então, primeiro, inovação. Segundo, bons projetos. Segundo, bons gestores. Né? Então, em cima dessa métrica, desse pensamento, né, eu delineei o nosso calendário de atividades. E esse calendário ficou disposto da seguinte maneira. Prestem bem atenção, porque qualquer dúvida que vocês tenham, depois vocês me enviam um questionamento. Então, nossa aula inicia dia 24/4, tá? E vai até dia 26/6. Então, nós temos basicamente 2 meses, né, pela frente, né? Mas durante esses 2 meses, percebam que nós vamos ter aí 8 aulas. Tá? Então, são 8 semanas que nós estaremos tendo conteúdo para ser trabalhado. Tá? Eu dividi os conteúdos aqui até dia 22/5, eu coloquei aula EAD. Por quê? Porque dia 15, né, os reitores das universidades aqui da região terão uma reunião para definir se nós iremos continuar nesse modelo de ensino ou nós voltaremos para a sala de aula. Tá? Então, por via das dúvidas, eu mantive, né, aulas até dia 22/5 nesse modelo, que é a certeza que nós temos para agora. Tá? Mas, voltando a esse quadro, observe que essa tabela, na verdade, ela tem aqui a data. Então, nós temos a data, a nossa aula 1, né, que é a aula de hoje, e o tema. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um software, tá, onde eu vou pedir para vocês, né, que instalem ele no computador de vocês, e a gente já vai começar a fazer o sumário executivo. Então, a missão nossa vai ser instalar o programa e, ao mesmo tempo, já trabalhar com ele. É evidente que nós temos aí, até o dia 8/5, vão ter 2 semanas, né? Porque nós temos aula de semana, a próxima semana nós não temos, só voltamos dia 8/5. Mas para evitar confusão, e como a atividade é EAD, eu vou estar separando essa aula de hoje, essa primeira aula, eu vou fazer em 2 momentos. Tá? Eu vou fazer a aula de hoje, onde a gente vai, eu vou dar os caminhos para que vocês possam instalar o software, para a gente tirar dúvidas, e a gente vai começar o sumário executivo. Né? E aí a missão de vocês é que para a próxima aula o sumário executivo já esteja pronto. Tá? E eu vou pedir a vocês que vão, de alguma forma, vão me apresentar essa estrutura, né, na sequência das atividades. Tá certo? Mas então a gente vai com calma fazendo aula a aula, mas a aula de hoje já está programada, então que vai ser dessa forma. Na aula do dia 8/5, nós vamos tratar do orçamento empresarial, tá, propriamente dito, numa primeira parte da aula, e numa segunda parte da aula nós voltamos com o programa de planejamento. Tá? E aí nós vamos falar nessa aula sobre a análise de mercado e o plano de marketing. Então nós vamos estar trabalhando com conteúdo teórico e o conteúdo aplicado. E quando eu falo software, gente, eu estou dizendo assim, vocês vão implantar um software, eu estudei isso durante, né, o período, o que seria mais adequado para nós, e encontrei esse software no Sebrae. Tá? Então é um software do Sebrae onde vocês estarão elaborando um plano de negócio. Tá? Então vocês vão estar elaborando o plano de negócio passo a passo. Ah, mas dá para fazer tudo de primeira vez? Não, eu gostaria muito que vocês fossem acompanhando. Então, a cada semana, né, de aula, eu vou passar para vocês o que deve ser feito. Tá? E a partir dessa delimitação do que deve ser feito, vocês estarão executando a atividade. Tá? Então, por que não avançar? Porque a cada momento que nós formos avançando dentro da criação do plano de negócio, eu vou estar explicando para vocês o passo a passo. Tá? Então, a ideia é que vocês consigam evoluir, tá? De forma gradativa, mas entendendo e contextualizando com o mundo de vocês, que a ideia não é que vocês se tornem, não abram ou se tornem somente empresários, mas também que entendam as relações da contabilidade com a criação de projetos e a análise, né, desses orçamentos. Tá? Na aula do dia 15/5, tá, nós vamos finalizar o assunto orçamento empresarial, tá? E vamos ver sobre o plano operacional e o plano financeiro dentro do programa,
né, do plano de negócio. Nessa data de 15/5, nós vamos ter uma avaliação, e essa avaliação, na verdade, ela vai ser liberada a partir dessa aula aqui, vai ser liberada para vocês, e vocês terão uma semana para realizar essa atividade, até dia 22/5. Tá? O que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: eu não vou alterar a data de avaliação. Então, a avaliação, né, nesse momento aqui, lá, após a nossa aula de 15/5, ela vai estar disponível, tá, para vocês até dia 22/5, ou seja, até o final da aula do dia 22/5. Então, durante esse período, vocês devem realizar a atividade. Fora esse período, posso realizar a atividade? Até posso, mas já fiquem cientes que a atividade vai valer menos do que a atividade realizada em tempo normal. Então, eu acredito que uma semana é bastante tempo para responder 4 ou 5 perguntas, que é o que eu tenho feito com vocês ali, tá? Então, se nós nos ativermos e nos programarmos, então por isso que eu estou já divulgando esse calendário e essa programação, nós nos programarmos, não teremos problema lá na frente. Então, é um acordo que nós estamos fazendo aqui, tá ok? Então, no dia 29/5, nós vamos falar de orçamento base 0. Dia 5/6, nós vamos falar especificamente, né, do plano de negócio e vamos falar sobre avaliação estratégica. E aí no dia 5/6 nós teremos mais um questionário no mesmo molde do questionário anterior. Tá? No dia 12/6 nós já vamos estar finalizando o bimestre, então nós vamos ter a avaliação do plano, que é o último tópico. Tá? E no dia 26/6 nós faremos a nossa avaliação final, tá? Dentro do sistema Moodle, tudo no sistema EAD, e vocês estarão me enviando o plano de vocês, onde vocês vão poder imprimir ele lá, vão transformar ele no PDF, o plano elaborado final, e o plano final elaborado vai ser também parte da nota de vocês. Tá ok? Então, esse é o nosso calendário das aulas, essa é a nossa programação. Então, agora vamos entrar um pouquinho para conhecer um pouquinho mais sobre o software e de certa forma, entender como que vocês estarão acessando essa plataforma. Tá ok? Então, vamos lá. É bem interessante, vocês vão gostar. Acredito que vai ser bem dinâmica as aulas aí. Tá ok? Valeu, gente. Vamos lá. Vamos para frente, porque a coisa tá pegando. Então, gente, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais o software, tá? Vocês vão... Eu consegui um pequeno vídeo aí do Renan, né, que ele está falando e explicando passo a passo como baixar o software e como instalar o software. E então eu fiz um recorte e vou deixar ele que vocês assistam a parte que ele está expondo, e aí depois eu retorno para a gente dar sequência a cada etapa do processo. Tá ok? Então prestem bastante atenção nesse primeiro momento para a instalação do software, né? Ele está sendo mais didático do que eu, tá ok? Vamos lá então ver o que ele diz. Olá pessoal, aqui quem fala é Renan Sassi e hoje eu vou ensinar como elaborar um plano de negócio utilizando o software do Sebrae, que é o criador de plano de negócios 3.0. Bom, a primeira coisa, eu vou abrir o Google aqui e vamos procurar Plano de Negócios MG. Plano de Negócios MG é esse link aqui, ó, Sebrae, Minas Gerais. Vamos entrar aqui, você vai ter que fazer, você cria uma conta aqui no Sebrae, Minas Gerais. Se você já tem uma conta no Sebrae, infelizmente você vai ter que criar de novo. Por quê? Porque esse é o site do Sebrae MG. Daqui a pouco você tem uma conta no sebrae.com.br, o sebrae-rs.com.br, você vai ter que criar uma conta aqui no site de Minas Gerais. Então, depois que você criou uma conta, né, e depois que você já está aqui no atendimento /biblioteca /documentos /software /plano de negócio, você vai rolar para baixo aqui e a gente tem alguns arquivos. Tem manual de instalação, importar, exportar, e é esse aqui que a gente precisa. Plano de negócio 3.1, esse arquivo aqui. Você clica em baixar, ele vai estar baixando aqui. No caso, eu já baixei o meu, né? Ele está aqui, software plano de negócios. Você vai descompactar esse software, você vai fazer a instalação e depois da instalação eu vou mostrar aqui para você
como você faz? Vou cancelar aqui o download, eu já tenho baixado ele, né? Então, você vai abrir o plano de negócios, né? O software, e daí ele vai pedir um cadastro aqui. Ele vai pedir para você inserir o seu CPF. Bom, você se lembra que lá no site você já colocou seu CPF, já criou uma conta. Porém, você vai ter que fazer de novo isso. Você vem aqui, desejo criar meu cadastro. Você, depois de baixar, vai ter que criar um cadastro. Ele vai ter os termos aqui. Você vem aqui, tem a ciência do acordo e salvar. Aqui você vai colocar o seu nome, seu CPF, e-mail e telefone. Então, seriam 2 cadastros, um lá no site e outro aqui no sistema. Depois de ter isso, você coloca salvar. Eu já tenho meu cadastro pronto. Vai clicar em entrar e estamos aqui com o software Como Elaborar um Plano de Negócios pronto. Bom, gente, então vamos lá. Então eu já fiz a instalação aqui, conforme o Renan explicou ali, o sistema deu certinho, funcionou, tá? Então agora eu vou aqui no meu plano de negócio, tá? Vou acessar ele aqui, tá? Ele vai inicializar e vai pedir para mim o meu CPF, né? Como vocês já criaram, né? Conforme lá desejo criar o meu cadastro, então aqui eu vou digitar o meu cadastro. E aí eu vou entrar na minha plataforma aqui. Vamos ver se vai dar certinho, tá? Logo que eu entrar aqui, a gente vai ter toda a tela, né, que já foi, que é a tela do software, tá? Então observe que ele vai abrir, né, a tela como um todo. O software em alguns momentos ele parece um pouco mais lento, em alguns momentos ele parece um pouco mais rápido, né? Mas ele vai, porque ele acaba tendo alguns vídeos integrados, né? No meu caso aqui eu acabei desabilitando, né, alguns vídeos porque ficava muito pesado, tá? Então aqui a primeira tela que ele vai abrir para vocês, ele vai uma tela explicativa dizendo antes de criar o plano, né? O que vocês devem saber, vocês devem reconhecer a importância do plano, ver como que ele funciona, por que ele funciona, por que ele é relevante para a sobrevivência das empresas e assim por diante, tá? Pode ser que apareça para vocês aqui um vídeo, né, que é um vídeo formatado especificamente pelo Sebrae. Se vocês tiverem disposição, é um vídeo bastante interessante para assistir. Eu desabilitei para mim essa funcionalidade, porque eu não vejo muita lógica no processo, tá? O que nos interessa? Nos interessa aqui, a partir daqui, ó, plano de negócio, tá? Então, o plano de negócio, no meu caso aqui, eu fiz um simulado aqui, plano de aula, tá? Eu vou excluir ele e vou iniciar um novo aqui para nós fazermos junto. Então, ponto de partida, criar o plano, tá? Então, aqui você vai dar um nome para o teu plano de negócio, seja ele qual for, e aqui eu só vou lembrar vocês o seguinte: lembrem que lá no início, nas primeiras aulas nossas, ainda presenciais, vocês fizeram, né, fizeram grupos e montaram empresas. O que nós vamos ter que adotar agora? Infelizmente, em virtude dessa questão do coronavírus, nós não podemos trabalhar em equipe. Então aqui, cada um de vocês vai montar o seu próprio plano, tá? Então vocês vão ter uma empresa individual. Eu vou montar, vou dar um nome para o meu plano aqui de empresa teste. Aí aqui, período de tipo de planejamento, então eu quero que vocês selecionem lá 12 meses e 1 ano, tá? Aí vocês vão selecionar um estado aqui, eu vou colocar o nosso estado aqui do Paraná. E qual é o objetivo do plano? Nesse momento eu gostaria que vocês selecionassem estudantil. Depois vocês podem fazer um segundo plano, pessoal, já aqueles que talvez tenham ideia de montar um escritório, de ter um negócio e partir para uma versão mais real da coisa. Mas a princípio nós vamos trabalhar com um plano, um simulado, tá certo? Feito isso, nome do plano, sempre que estiver asterisco, observe que ele é um item obrigatório, então você tem que fazer essa atividade. Você dá um salvar aqui, a tua empresa já aparece criada aqui. Então, período, situação e nome do plano aqui, tá ok? Então vamos lá, empresa teste. Então abriu aqui já a minha empresa. Então veja, depois que eu criei o plano,
quando eu aciono esse comando para entrar no plano, que eu clico no entrar no plano, ele já vai abrir para mim aqui as estruturas que o plano de negócio precisa ter. Tá? Então a nossa aula de hoje ela vai se focar no sumário executivo. Tá? Então o sumário executivo é uma ferramenta onde ele faz uma descrição geral do projeto. O sumário executivo ele é montado, de certa forma, depois que o projeto como um todo está elaborado. Tá? Mas aqui a gente vai fazer uma prévia para que a gente possa entender essa circunstância, porque o resumo, que é o ponto-chave aqui, o resumo vai ser a última coisa que nós vamos montar, a partir de tudo que já foi feito. Sempre que vocês tiverem uma dúvida do que fazer na tela, vocês vão ter aqui esse íconezinho, né, de questionamento. Se vocês clicarem nele, vocês vão ver que ele tem aqui uma dica do que eu preciso fazer nessa tela resumo. Por exemplo, aqui ele está dizendo o seguinte, aqui, para você descrever as principais características do plano. O que é o negócio, qual é o produto, qual é o serviço, quem são os principais clientes, qual é a localização da empresa, qual é o capital a ser investido, o faturamento, o prazo de retorno e assim por diante. Tá? Então, sempre que tiver alguma dúvida, vai aqui no íconezinho aqui da dúvida e vocês vão acabar fazendo essa montagem. Só que tomem cuidado, mais uma vez, nesse momento agora, na aula de hoje, nós não vamos escrever nada no resumo, nós vamos escrever na próxima aula. Tá? Aí nós vamos para dados do empreendedor. Tá? Dados do empreendedor é um campo obrigatório. Tá? Então nós vamos ter que incluir um sócio. Então eu vou incluir um sócio aqui, Ademir Matos. Tá? Vocês vão incluindo de vocês aí. Tá? O meu perfil eu vou colocar aqui como administrador. Tá? Ah, mas o que eu preciso colocar? Qual é o perfil? Vamos imaginar que você tenha mais de um sócio, tá, dentro de um negócio. E isso é importante, porque aqui nós vamos determinar, nessa abertura de empresa, quem faz o que dentro do negócio. Então observe o quanto isso é relevante, né, para as novas empresas que vão começar. Ah, mas eu sou o cara que vai colocar o dinheiro, legal. Então você é um investidor. Mas eu vou colocar o dinheiro e não vou gerenciar a empresa. Então você é o investidor, mas não é o administrador. Aquele é o administrador. Talvez ele não tenha nenhum aporte de capital ou tenha aporte de capital, mas enfim, eu tenho que separar as funções. Então o perfil administrador, quais são as atribuições aqui? Vejam que esses campos são todos obrigatórios. Minhas atribuições são, sei lá, gerenciar, né? Vamos colocar, vai ficar tudo meio, administrar a empresa. Legal, essa é a minha atribuição. Aqui o endereço, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. 3856 é o endereço da Uniuv. O bairro é São Basílio Magno. Legal, cidade é União da Vitória. Estado do... Rio de Janeiro não, né? Vamos ficar por aqui por enquanto, que está mais tranquilo. Paraná, telefone é aquele que vocês conhecem, 99981-3263. Não deu aqui, então vamos fazer aqui, ó, 99981-3263. Beleza, tá? Então, fiz, né, a questão do sócio. Legal. Salva, né? Salvar e incluir outro sócio. Se você tiver um outro sócio, sim. Né? No nosso caso aqui nós vamos manter com apenas um. Tá? Então, salvei. Legal. Percebam que já aparece aqui. Legal, já está tudo certinho, tudo adequado. O próximo passo, missão da empresa. Qual é a missão da empresa? A missão da empresa eu cliquei na dica aqui, ó, tá? Quem sabe vocês não viram aqui, cliquei na dica, ó, defina a missão da empresa. O que é a missão da empresa? Missão da empresa é a razão de existência da empresa. Qual é o seu negócio? Quem é? Então, quais são os itens importantes? Eu vou criar uma missão aqui para a minha empresa, tá? E eu vou chamar ela, por exemplo, eu vou colocar aqui, missão da empresa. Ministrar aulas de qualidade com aproximação entre teoria e prática.
Legal, essa é a minha missão dessa minha empresa, tá? Setores de atividade. Então, em qual setor que eu vou estar atuando? Agronegócio, comércio, indústria, serviços. Legal. No meu caso, serviços. Observem que a cada passo que eu vou concluindo, ele vai fazendo uma atribuição de um ícone aqui. Então eu já selecionei os dados do empreendedor, já selecionei a missão da minha empresa, agora eu vou para o setor de atividade, ok? Tá? Então veja, vocês vão ter praticamente 2 semanas para estruturar esse sumário executivo aqui. Então podem fazer com calma, podem... e não é para fazer de qualquer maneira, né? Eu gostaria muito que vocês pensassem bem sobre o que é a missão, então o que significa a missão, o que é o setor de atividade, o porquê e assim por diante. Porque lá na frente vocês vão ter outras razões para atribuir valores, condições para o processo, que fica difícil a todo momento ficar voltando, tá? Então qual que é a forma jurídica da empresa? Tá? Então a forma jurídica da empresa está aqui, tem uma dica enorme aqui, que explica, né, o que é o empreendedor individual, o que é a empresa individual, o que é a empresa individual da responsabilidade limitada, o que é a sociedade limitada. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida ainda, que eu acredito que não, vocês entrem em contato com o contador de vocês, né? Ou alguém que faça contabilidade, algo do gênero, e possa explicar. Né? Então, é a profissão de vocês, estou brincando, tá ok? Então, no meu caso aqui, eu vou escolher uma delas aqui, vou pegar empresário individual, muito bem, tá? Já está selecionado. Vou para o enquadramento tributário. Optando pelo simples, sim, não. Então, aí vocês sabem a importância dessa condição. Tá? Capital social. Aqui no capital social, nós vamos definir não uma questão de valores, que a gente vai definir mais à frente, mas nós vamos definir uma questão de cotas. Tá? Então, se você tem mais de um sócio, você vai ter que saber claramente quanto que esse sócio tem de cotas na empresa. Por isso que, quando nós definimos aqui os dados do empreendedor, tá? Se eu tiver mais um indivíduo aqui, eu vou ter que enquadrar ele aqui dentro desse quadro, né? Dessa parte do processo, porque quando eu for distribuir o capital social aqui, eu vou ter mais de um indivíduo. No nosso caso, nós vamos ter, vamos clicar aqui nessa canetinha aqui, e eu vou ter aqui a participação percentual em 100%, que é o mesmo caso que vocês. Ah, mas eu quero fazer simulado com o meu pai, professor. Beleza, faz com o teu pai, coloca os dados dele enquanto empreendedor lá, e depois você faz o rateio aqui, quem vai entrar com qual percentual, ok? Muito bem, concluímos mais uma etapa, tá? E aqui nós vamos para descrever as fontes de recurso. O que são as fontes de recurso? As fontes de recursos são da onde que vem o dinheiro, né, para você investir. Como que você vai utilizar dos seus contatos para contribuir com esse quadro, tá? Então, a dica é: determine como que serão obtidos os recursos para a implantação da empresa, tá? Como que você vai ter, quais são recurso próprio, recurso terceiro, recurso do que vem de empréstimo, alguém que vai aplicar dinheiro na tua empresa. Então eu vou colocar aqui que isso pode ser descritivo, ó, vou utilizar 50% de recurso próprio. Como eu sou professor, então só posso investir aqui nesse caso no negócio de 3 milhões apenas 1,5 milhão. Então vou utilizar 50% de recurso próprio, tá? E o valor restante estarei disponibilizando, ou melhor, estarei captando investidores. Ou seja, eu vou tentar convencer um bando de maluco dos meus alunos do 5º semestre de contábeis a investir uma grana nesse negócio, tá ok? Então, essa é a primeira parte, essa é a primeira estrutura que eu gostaria que vocês concluíssem. Ah, mas então, beleza, fechou, professor? Fechou. Então tá, essa é a nossa primeira parte,
tá? Essa é a primeira estrutura que eu gostaria que vocês elaborassem. Aí vocês podem fechar, evidentemente, o programa, ele já ficou salvo. Ah, mas eu quero visitar o programa mais uma vez. Acessa ele lá, quero revisar alguma coisa, quero brincar, quero simular, quero estudar, tá? Vai digitar aqui o teu CPF, né? Vai digitar o teu CPF, ele já vai abrir aqui a tela inicial, plano de negócio. No meu caso, empresa teste. No caso de vocês vão selecionar o nome que vocês deram e vocês vão ver que todas as estruturas estão aqui, né? Opa, não ficou gravado aqui a mim, então vou gravar aqui, né? Então vou investir 50%, tá? E estarei buscando captar investidores para o restante do montante. Ok? Legal. Beleza, concluímos a atividade. Dá um clique na frente aqui só para nós ter aqui. Ó. Então vejam. Só para avançar, né? Então agora todos esses itens, com exceção do resumo, já foram concluídos. E aí, a nossa próxima atividade, a nossa próxima aula, nós vamos para análise de mercado. Tá ok? Conforme o nosso cronograma. Agora sim, né, nós fechamos aqui toda a estrutura. Ah, mas eu quero revisar a minha missão. Vem aqui e altera ela. Tá? Eu vi uma missão lá na internet que parece legal. O meu setor de atividade não é muito legal. Então pensem bem durante esse tempo para a gente montar essa estrutura. Tá ok? É imprescindível que vocês façam isso. Tá? Instalem o programa, comecem a brincar com o programa. Não tenham pressa. Tá? Nós vamos fazer de maneira cadenciada cada etapa, mas é imprescindível que cada etapa seja bem feita, tá ok? Aí sim, fechamos o programa, tá? E encerramos aqui mais uma etapa desse processo, tá ok?